Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula intitulada Pesquisa. Nessas discussões, trataremos do processo de pesquisa, um dos procedimentos metodológicos que envolvem o trabalho de pesquisa. Discutiremos, sobre os principais tipos de pesquisa, principalmente aqueles que são mais utilizados no meio acadêmico, e também abordaremos alguns dos instrumentos mais usados para a coleta de informações. Então, a pesquisa científica, ela consiste na aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo. Dessa forma, a pesquisa científica ela é utilizada tanto para aprofundar um determinado conhecimento, para produzir novos conhecimentos em torno de algo que já se conhece, como também gerar novos conhecimentos que ainda não foram explorados ou mesmo refutar alguns conhecimentos que já estão instalados, que já estão estabelecidos. Dentro do processo acadêmico, ela é utilizada com mais frequência para gerar conhecimentos relacionados à área do acadêmico, à área de formação do acadêmico. Esse é o principal propósito da pesquisa científica no âmbito educacional, no âmbito universitário, no âmbito acadêmico. Dessa forma, a pesquisa ela pode ser realizada, entre outras razões, para gerar e adquirir novos conhecimentos, como destaquei anteriormente, para produzir novos conhecimentos, e quando realizada dentro do meio acadêmico, para gerar, obviamente, conhecimentos que estejam intrinsecamente relacionados à área do pesquisador, à área do acadêmico em questão. Ela pode ser utilizada também para responder a determinados questionamentos, a determinadas interrogações que ainda não foram esclarecidas por outros meios, ou mesmo resolver determinados problemas. Dessa forma, a pesquisa científica ela recebe uma classificação de acordo com alguns critérios. Então, ela pode ser classificada de acordo com a sua finalidade, de acordo com a sua abordagem, de acordo com os seus objetivos e também em função dos seus procedimentos. A gente vai ver agora cada um desses itens com as possíveis classificações e subdivisões. De acordo com a finalidade, a pesquisa ela pode ser chamada de pesquisa básica ou pesquisa aplicada. A pesquisa básica é aquele tipo de pesquisa que ela visa gerar novos conhecimentos, mas que não tem uma aplicação imediata. Ela visa, sim, gerar e produzir novos conhecimentos, mas não há uma aplicação imediata. Já a pesquisa aplicada, como o próprio nome já diz, o intuito dela é aprofundar um determinado conhecimento para se aplicar num determinado contexto, se resolver um determinado problema, um determinado questionamento. Mas ela já é realizada visando uma aplicação imediata a um determinado contexto. Então, a aplicada é um tipo de pesquisa que é mais aprofundada que a pesquisa básica, pois ela tem como propósito, como fundamento, aprofundar os conhecimentos que já são gerados na pesquisa básica. Então, de acordo com a finalidade, ela recebe essas duas classificações. De acordo com a abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa. E aqui é importante termos atenção, porque vocês deverão situar as suas propostas de pesquisa dentro de uma dessas abordagens. Então, o que caracteriza cada uma dessas pesquisas? A pesquisa quantitativa, como o nome já diz, é aquela que expressa os seus dados, os seus achados, estatisticamente, através de dados numéricos, mensuráveis. Ela tem esse propósito, ela apresenta gráficos, enfim, tabelas, números, ela se concentra na expressão dos dados quantificáveis.
quantas pessoas realizaram tal evento, quantas, sempre em torno da função quantitativa. A pesquisa qualitativa é aquele tipo de abordagem que não se centra na apresentação de dados mensuráveis como a anterior. Ela se centra nas características subjetivas do fenômeno, do sujeito. Então, em vez de se preocupar de mostrar quantos sujeitos realizam determinadas ações, a pesquisa qualitativa ela procura mostrar como os sujeitos realizam, qual o comportamento, por exemplo, de determinado grupo. O foco dela é nos dados subjetivos e não nos dados numéricos, como se concentra a pesquisa quantitativa. E a quantitativa, como o próprio nome já sugere, é aquela que conjuga características das duas anteriores. Ela apresenta os seus dados, ora de forma mensurável e ora de forma subjetiva. Então, de acordo com a abordagem, com o modo de tratar e apresentar os seus dados, a pesquisa pode ser quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa. Bem, de acordo com os objetivos, a pesquisa se divide em exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória, como o próprio nome já sugere, é uma pesquisa, tipo de pesquisa que tem como objetivo explorar um determinado fenômeno, um determinado objeto que ainda é pouco conhecido, que foi pouco explorado. Portanto, ela é uma pesquisa mais aprofundada e que exige do pesquisador uma familiaridade com o tema, visto que ele ainda é pouco conhecido. Já a pesquisa descritiva, ela tem um teor menos profundo, ela visa, por exemplo, descrever as características de uma população, de um fenômeno, de uma experiência, mas já relacionada, a um dado fenômeno mais conhecido, mais explorado do que no exemplo anterior. A pesquisa explicativa, como o próprio nome sugere também, ela visa explorar a razão das coisas, a razão do acontecimento de determinados fenômenos. Então, ela não se conforma em apenas dizer o comportamento, mas explicar por que aquele comportamento acontece daquela forma e não de outra, por exemplo. Então, as pesquisas, em função dos objetivos que elas têm, elas podem receber essas denominações, exploratória, descritiva e explicativa, de modo que a exploratória é aquela que tem o teor, de um aprofundamento maior, visto que ela trabalha com temas e objetos que ainda são pouco explorados, diferente da descritiva e da explicativa, que já giram em torno de objetos que já são mais conhecidos e mais explorados. Bem, de acordo com os procedimentos, a pesquisa pode ser bibliográfica, documental, pesquisa de campo ou ex post facto. A pesquisa bibliográfica é um dos tipos de pesquisas mais conhecidos e mais usuais. Ela visa o conhecimento, o aprofundamento de um determinado objeto a partir de registros disponíveis, seja eles em livros, revistas, artigos, no meio impresso digital, enfim, visto que o seu propósito é mostrar a contribuição de diferentes autores em torno do tema pesquisado. Já a pesquisa documental, ela busca informações sobre o objeto pesquisado em documentos, seja eles contemporâneos ou retrospectivos. Documentos como diários, cartas, fotografias, ofícios, enfim, documentos diversos que possam trazer informações acerca do objeto em estudo. A pesquisa de campo é realizada geralmente após a pesquisa bibliográfica. É um tipo de pesquisa que vai
extrair a informação in loco, no local onde o fenômeno acontece. Ela tem o objetivo de complementar os achados bibliográficos. A pesquisa ex post facto, cuja tradução é a partir do fato passado, é um tipo de investigação que busca as informações a partir de um fato já ocorrido, de um fato que já se passou. O objetivo desse tipo de pesquisa é demonstrar como um fato que já ocorreu influencia, por exemplo, em eventos contemporâneos, em eventos do presente. Então, de acordo com os procedimentos, do modo como se conduz a pesquisa, onde se busca essa informação, ela pode receber essas classificações apresentadas. Bem, os instrumentos de coleta de dados, como o próprio nome já sugere, são os recursos que nós utilizamos para coletar as informações acerca do objeto pesquisado. Dentre os muitos instrumentos de coleta de dados disponíveis, os mais utilizados, principalmente no meio acadêmico, são o questionário e a entrevista. O questionário, conforme sejam as suas questões, pode ser classificado em questionário aberto, questionário fechado ou questionário misto. O questionário aberto são aqueles que dispõem de questões onde o pesquisado pode se expor livremente, embora as perguntas sejam pré-determinadas, mas as respostas não são pré-estabelecidas. Já o questionário fechado é aquele que se utiliza de questões, por exemplo, de múltipla escolha, onde o pesquisado ele não tem alternativas, senão aquelas apresentadas pelo pesquisador. Então, as respostas são previamente calculadas porque são questões de múltipla escolha. O questionário misto é aquele que conjuga os dois tipos de questões, que dispõe de questões fechadas, de múltipla escolha, e questões abertas, onde o entrevistado ou o pesquisado, ele pode ser, o questionado, na verdade, pode se expor livremente. Já a entrevista é um tipo de instrumento que aproxima mais o pesquisador do pesquisado. A entrevista ela pode ser classificada conforme a sua condução em entrevista estruturada, não estruturada e semi-estruturada. A entrevista estruturada é aquela em que o pesquisador ele dispõe de um roteiro programado e ele questiona o entrevistado dentro daquele roteiro. A entrevista não estruturada é aquela onde a conversa ocorre de modo espontâneo. O pesquisador vai conduzindo e à medida que o pesquisador vai respondendo, novos encaminhamentos e novos pontos vão surgindo. Ela não utiliza um roteiro pré-programado. A entrevista semi-estruturada é aquela que conjuga os dois tipos. Embora ela tenha um roteiro pré-determinado, ela também dá liberdade para que o entrevistado se coloque para além das questões que o pesquisador oferece. Então, dentre os vários instrumentos de pesquisa, esses são os mais usuais, os mais utilizados dentro do meio acadêmico. Dessa forma, esperamos ter contribuído para o seu trabalho de pesquisa e desejamos um bom estudo e sugerimos que consultem também as leituras complementares e os links sugeridos no ambiente virtual de aprendizagem. Bom estudo e bom trabalho a todos.